Você chegou no sábado. E isso já é mais do que muita gente conseguiu. Mas eu preciso te perguntar uma coisa antes de qualquer oração. Como você chegou até aqui? Não estou perguntando o que aconteceu na semana. Estou perguntando o que você está carregando agora. Porque tem uma diferença enorme entre chegar no sábado descansado e chegar no sábado arrastando o peso de 5 dias que não foram como você esperava. E se você chegou arrastando, esse vídeo é exatamente para você. Porque sábado não foi criado para ser mais um dia de sobrevivência. Não foi criado para você ficar deitado olhando para o teto, pensando em tudo que deu errado na semana. Não foi criado para você gastar as únicas horas livres que tem, revisitando problemas que você não consegue resolver agora de qualquer forma. Sábado foi criado para descanso, para renovação, para você lembrar que existe além do trabalho, além das cobranças, além das responsabilidades que não param. E hoje eu vou orar por isso com você, por um descanso que vai além do físico, por uma renovação que começa por dentro, por um sábado que seja de verdade o que ele foi criado para ser. Mas antes de entrar na oração, eu preciso te falar sobre algo que a maioria das pessoas faz no fim de semana, sem perceber. Algo que rouba completamente o descanso que esse dia deveria trazer. E se você não identificar isso agora, você pode chegar na segunda-feira mais cansado do que saiu na sexta. A maioria das pessoas não sabe descansar de verdade. Deixa eu explicar. Descanso real não é ausência de atividade. Você pode ficar deitado o dia inteiro e não descansar nada. Você pode passar o sábado inteiro em casa e acordar domingo mais pesado do que estava. Porque descanso real não é o que o corpo faz. É o que a mente e o espírito fazem. Quando você deita, mas a cabeça continua calculando. Quando você para de trabalhar, mas continua pensando no trabalho. Quando você está com a família, mas está mentalmente em outro lugar resolvendo um problema que não tem solução no sábado de qualquer forma. Quando você pega o celular e entra numa espiral de notícias, comparações e conteúdo que não alimenta nada. Isso não é descanso. É troca de cenário com o mesmo peso. O descanso que Deus fala na Bíblia é diferente. Quando Deus descansou no 7º dia, o texto não diz que ele parou porque estava cansado. Deus não cansa. Ele descansou porque contemplou, porque olhou para tudo que tinha feito e disse que era bom. Ele entrou num estado de satisfação, de paz, de presença plena no momento. Isso é o descanso que ele quer para você. Não a ausência de movimento, mas a presença de paz. A capacidade de estar onde você está, com quem você está, sem que a sua mente esteja em outro lugar. Sem que o peso da semana passada ou a ansiedade da semana que vem ocupem o espaço que deveria ser do agora. Isso não é natural, não para a maioria das pessoas. É algo que precisa ser buscado, precisado, orado. Por isso você está aqui. Agora eu preciso te falar sobre o que impede o descanso de verdade na vida de tanta gente. E não é a agenda cheia, não é a falta de tempo, não é o barulho de fora, é a culpa. Culpa de descansar enquanto tem coisa para fazer. Culpa de parar enquanto tem problema para resolver. Culpa de ser feliz num sábado quando tem situação na sua vida que ainda não foi resolvida. Como se você não tivesse direito de descansar até que tudo estivesse perfeito. E tudo nunca vai estar perfeito. Se você esperar tudo estar resolvido para descansar, você nunca vai descansar. Sempre vai ter mais uma coisa, mais um problema, mais uma preocupação legítima que vai ocupar o espaço do descanso se você deixar. Deus não te pediu para resolver tudo antes de descansar. Ele te pediu para confiar nele o suficiente para soltar o controle por um dia, para acreditar que o mundo não vai desabar se você parar, que os problemas que existem hoje vão continuar existindo segunda-feira de qualquer forma e que você vai enfrentá-los muito melhor depois de um descanso real do que depois de um fim de semana inteiro de ansiedade disfarçada de descanso. Soltar. O controle é um ato de fé, um dos maiores que existem. E eu quero orar por isso com você agora. Deixa eu te falar também sobre renovação, porque sábado não é só sobre parar, é sobre ser recarregado, é sobre sair desse dia com algo que você não tinha quando entrou. Pensa numa bateria de celular. Você não para de usar o celular só porque a bateria está fraca. Você carrega. Você conecta na fonte, e quando desconecta, está pronto para mais um ciclo. Você é assim. Só que a sua fonte não é uma tomada,
é Deus. E quando você passa tempo com Ele em oração, em silêncio, em gratidão, algo acontece que não tem explicação racional. Você sente a energia voltando, sente a perspectiva mudando, sente aquele problema que parecia gigante na sexta, ficando um pouco menor no sábado. Não porque o problema mudou, mas porque você foi renovado. Isso é o que acontece quando você se conecta na fonte certa. Mas tem uma última coisa que eu preciso dizer antes de orar, sobre gratidão. Porque a porta de entrada para o descanso real e para a renovação genuína é a gratidão. E não estou falando de uma lista decorada de coisas pelas quais você é grato. Estou falando de parar de verdade e olhar para a semana que passou, por mais difícil que tenha sido, e encontrar os momentos onde Deus esteve presente. Porque Ele esteve, mesmo que você não tenha percebido na hora. Aquela situação que poderia ter sido pior e não foi. Aquela conta que você não sabia como pagar e uma saída apareceu. Aquela conversa que você estava com medo de ter e que foi melhor do que você esperava. Aquela noite que você foi dormir desesperado e acordou com uma clareza que não sabia de onde veio. Deus esteve em tudo isso. E quando você para e reconhece isso, quando você olha para trás e vê as marcas da mão de Deus na sua semana, algo muda na forma que você entra no descanso. Você para de sentir que está roubando um tempo que deveria estar sendo produtivo e começa a sentir que está recebendo o que Deus sempre quis te dar. Paz. Agora vamos orar. Fecha os olhos, solta os ombros, respira fundo. Você não precisa resolver nada nos próximos minutos. Só precisa estar presente. Pai, eu venho diante de Ti nesse sábado com tudo que essa semana deixou, com o cansaço que acumulou, com as decepções que não esperava, com os planos que não saíram como eu queria, com as conversas que pesaram, com as situações que ainda não têm solução. Eu trago tudo isso e coloco aos Teus pés agora. Não porque eu sei o que fazer com isso, mas porque eu sei que Tu sabes, e porque eu escolho confiar que Tu és maior que qualquer coisa que essa semana trouxe. Obrigado, Senhor. Antes de qualquer pedido, obrigado. Obrigado por cada momento dessa semana em que Tu estiveste presente, mesmo quando eu não percebi. Obrigado por cada proteção que eu nunca vou saber que precisei. Obrigado por cada porta que Tu fechaste, que eu queria que abrisse. Obrigado por cada não que na época doeu, mas que eu já consigo ver que foi misericórdia Tua, Tu és bom. Mesmo quando as circunstâncias não parecem boas, Tu és bom. Agora eu te peço descanso real para esse sábado. Não só para o meu corpo, para minha mente que não para, para minha cabeça que continua calculando mesmo quando eu quero parar, para minha alma que está cansada de um jeito que vai além do físico. Entra nesse cansaço, Senhor. Chega onde nenhuma cama, nenhum sono, nenhuma folga consegue chegar e descansa o que só Tu podes descansar. Que esse sábado seja um dia de presença real. Que eu consiga estar onde estou, com quem estou, sem que a minha mente esteja em outro lugar. Que eu consiga olhar para as pessoas ao meu redor e realmente vê-las. Que eu consiga aproveitar o que Tu colocaste de bom nesse dia. Eu oro pela culpa que me impede de descansar. Por essa voz que diz que eu não mereço parar enquanto tem coisa para resolver. Cala essa voz agora, Senhor. Lembra a mim que o descanso não é recompensa pelo trabalho terminado. É presente Teu para quem confia em Ti. Eu confio em Ti. Renova minhas forças agora. Que esse sábado me recarregue para a semana que vem. Que eu entre na segunda-feira diferente de como entrei nessa semana que passou. Com mais fé, com mais paz, com mais certeza de que Tu estás no controle de tudo que eu não consigo controlar. Que a Tua presença seja tangível hoje. Que eu sinta que não estou sozinho. Que em cada momento desse dia eu tenha a consciência de que Tu estás aqui comigo, interessado em cada detalhe da minha vida. E eu oro por todos que estão assistindo isso agora, por cada pessoa que chegou nesse sábado no limite, por quem está com medo do que vem pela frente, por quem está com saudade de alguém, por quem está sozinho de um jeito que dói, por quem está rodeado de gente, mas se sente completamente isolado por dentro. Chega perto de cada um deles agora, Senhor. Que eles sintam Tua presença de um jeito que não tem como negar. Que esse sábado seja um marco, um antes e um depois. Um dia em que algo mudou por dentro mesmo que nada tenha mudado por fora ainda. Porque é assim que Tu ages. Primeiro por dentro. E o que muda por dentro, inevitavelmente transforma o que está por fora.
Eu decreto descanso sobre cada vida representada nessa oração agora. Decreto renovação. Decreto paz que ultrapassa o entendimento. Decreto que a semana que começa na segunda-feira vai ser enfrentada com forças que foram restauradas nesse fim de semana. Decreto que o cansaço acumulado vai ser substituído por energia que vem de cima. Decreto que o que foi perdido nessa semana vai ser recuperado na próxima. Conjuros, porque tu és um Deus que restaura, que renova, que recarrega, que não deixa os teus chegarem na segunda-feira do mesmo jeito que saíram na sexta. Esse sábado é teu, Senhor, e eu sou teu. Em nome de Jesus, amém. Antes de fechar esse vídeo, eu quero que você faça uma coisa. Só uma. Pensa em uma coisa boa que aconteceu essa semana. Uma só. Por menor que seja. Um momento em que você sorriu de verdade. Uma notícia que aliviou. Uma conversa que foi melhor do que esperava. Uma noite que você dormiu bem. Qualquer coisa encontrou? Segura esse pensamento por um segundo e diz obrigado. Só isso. Porque gratidão é o que mantém os seus olhos abertos para ver o que Deus está fazendo. E quando seus olhos estão abertos para isso, você começa a ver cada vez mais. Que esse sábado seja leve. Que esse fim de semana seja bom. Que você chegue na segunda-feira diferente. Deus cuida do resto. Se inscreve no canal para não perder a oração de amanhã.